Olha, brigas podem acontecer em qualquer lugar, mas quando as brigas acontecem dentro de casa, e principalmente no casamento, é um inferno. Eu costumo dizer que tem lugares que tudo bem a gente ter guerras, desde que a nossa casa esteja em paz. O meu lar é o lugar que eu me refaço, é o lugar que eu recupero as minhas energias. E quando a briga está dentro do meu lar, está na hora da gente rever algumas coisas. Está no ar o seu nosso Escola da Alma. Deixa o seu like por aqui, se inscreva no canal, já manda esse link para amigos, familiares, pessoas que estão em crise no casamento. Hoje a gente vai dizer como parar de brigar com o meu cônjuge. Bora lá! Bom, gente, o casamento ele não é um mar de rosas. Todo mundo sabe disso. O casamento é feito de pessoas diferentes, porém que ambicionam os mesmos objetivos. É por isso que é importante, na época do namoro, noivado, a gente se deparar se tem algo em comum. Eu não creio em metades da laranja e nem pessoas incompletas que se completam no outro. Não, não. Eu creio em pessoas inteiras que já conhecem plenamente o que é a alegria, a felicidade, o seu destino, seus valores, e encontram alguém que tem os mesmos propósitos e juntos vão potencializar um ao outro. Ou seja, não são duas metades que formam um, mas são duas pessoas completas que se unem para um propósito maior. Isso faz todo sentido. Porém, ao longo do tempo, todo casamento desgasta. Sim, desgasta. Existem, mesmo nos propósitos iguais, existem divergências de opinião, divergências de ideias, existe o desgaste do tempo, que aquela flor roxa, né, do começo da relação, que é a paixão, aquela frenesi, aquela situação benzinho para cá, benzinho para lá, ao longo do tempo as dificuldades vão aflorando, chegam os filhos e vem a realidade, o desgaste. E tudo isso é normal, porque uma construção, por mais bela que seja uma casa, ela sempre vai se desgastar por conta dos efeitos naturais, chuva, sol, e assim é um casamento. Você constrói uma mansão linda nos primeiros anos e depois ela precisa de reformas, de reparos. E o grande desafio é que a gente não reforma e não repara. A gente vai mantendo a precariedade e deixando que a cada dia ela se agrave. Você não pode achar que se você não fizer nada, as coisas vão melhorar. Não vão. Tudo nasce de uma atitude, tudo vem de uma escolha sua de intervir. E quando o casamento adoece, você adoece. Ninguém está bem, a não ser que esteja muito doente, muito pinel das ideias, se o casamento não está bem. O casamento é a maior força que existe. Um casamento não deve ser sustentado por um filho, até porque os filhos vão embora em algum momento. O casamento não deve ser sustentado porque o pai e a mãe ficam interferindo e porque a gente tem vergonha. Não, o casamento não deve ser sustentado por conta de uma questão financeira. O casamento tem que ser sustentado pelo amor. O amor que a Bíblia diz que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E eu sei que para muitas pessoas me ouvindo falar, pode parecer uma realidade distante. E aí você vai dizer, pastor, é porque você não conhece o meu marido. É porque você não conhece a minha esposa. Se você conhecesse, você ia dizer para mim que não é tão fácil como parece. E realmente não é fácil. Não pode ser fácil. Mas se você não enfrentar esse difícil, essa situação vai destruir você. Certamente uma pessoa que tem crises no casamento, brigas constantes, a confiança mútua começa a minar. E quando não existe confiança, parceria, a individualidade persiste. Param de pensar nas nossas coisas para pensar minhas coisas, suas coisas. Isso começa a gerar uma cultura muito nociva que vai inclusive para os filhos. Os filhos começam a sofrer muito por conta de tudo isso. Não podemos viver assim. Não podemos pensar desta forma. A confiança mútua é a base de um casamento, é a base de uma união. E quando não há confiança mútua, a gente começa a prejudicar a nossa autoimagem. Porque algumas vezes eu estou dormindo do lado de um estranho. Eu estou convivendo
boa parte da minha vida ao lado de uma pessoa que ao longo do tempo eu não sei quem ela é mais. Eu não sei mais o que ela pensa, o que ele pensa, os seus valores. E aí eu começo a me perder. Já viu homens casados e mulheres casadas que começam a viver como solteiros? Que começam a viver uma vida ridícula. A pessoa é casada, tem filhos e de repente a pessoa vira uma chave na cabeça dela e ela acha que é solteira, acha que é solteiro. E começa a abrir a agenda para amizades. De onde vêm as traições? De onde vem o adultério? De onde vem conversas paralelas? Tudo porque a falta de confiança mútua gera um problema na autoimagem. E aí as pessoas querem recomeçar suas vidas casados, com filhos. Isso é mais normal do que o que você imagina. E aí vem para um grande problema, que é a desesperança com o futuro. Porque uma pessoa, pode pegar uma pessoa que tem o seu casamento quebrado, ela perde muita autoridade naquilo que vai fazer. Ela perde muita confiança e o futuro começa a ficar precário, porque a potência de um homem, a potência de uma mulher está no matrimônio. Não foi o que Deus disse? Ô Adão, não é bom que você fique só, vou fazer uma ajudadora, uma companheira. Eva potencializou Adão. E o problema é que por mais que as pessoas elas casem e descasem, casem e descasem, elas sempre estão procurando uma saída. Alguém que venha trazer norte para a sua vida, quando na verdade todo casamento é uma construção árdua e que precisa ser enfrentada. Tem uma frase muito bacana que eu gosto de citar aqui, antes de te ajudar e dar algumas soluções. A frase é a seguinte, na estrada da vida é melhor caminhar ao lado do que perder em conflitos. Valorize o amor e a paz e encontre na harmonia conjugal a força para superar qualquer desafio. É melhor caminhar lado a lado do que se perder em conflitos. É melhor. E eu quero te dar 3 dicas aqui para que você acabe com as brigas do seu casamento. Mas antes de dar as 3 dicas, eu quero que você primeiro entenda que você tem que querer isso. Algumas pessoas querem viver em paz, mas amam brigar, amam discutir, amam bater boca. E isso é um grande desafio, porque você tem força para fazer o que quer. Você vai viver o que você quer viver. Quando eu quero restaurar, eu restauro. Quando eu não quero, não adianta ficar com bravatas. Eu sofro muito porque eu sinto falta do amor, eu sinto falta da harmonia. Mas na prática, você não alimenta absolutamente nada em relação a isso. Você vai viver a direção dos seus pensamentos. Então, partindo do princípio que você quer restaurar o seu casamento, que você quer exterminar essas brigas, eu vou te dar 3 conselhos muito importantes para a tua alma entender e para você trabalhar assiduamente nisso. O primeiro deles é: fale menos e ouça mais. A gente entende que há uma necessidade de expor o que a gente pensa. E a gente quer falar. E algumas vezes a gente fala tanto que a gente sufoca o ambiente. A gente oprime o ambiente. A nossa verdade ela é muitas vezes tão intransigente, a nossa opinião, que a outra pessoa acaba aceitando tudo para ter paz. E aí não há um relacionamento de construção, há um relacionamento de imposição. Negocie. Pontos de vistas são importantes quando são opostos, porque cada um vê a vida do ponto que está. Fale menos, cobre menos, ouça mais, seja mais inteligente. A própria Bíblia diz que o falar é prata e o ouvir é ouro. Observe o ambiente. Ouvindo, você vai saber a melhor hora de tratar os assuntos. Quando é o momento de falar mais alto, mais baixo, quando é o momento de se calar, quando é o momento de esperar. Porque quem ouve tem sabedoria. Quem ouve sabe construir um relacionamento sadio e principalmente optando pelo que realmente importa. Então a primeira dica para os relacionamentos terem um pouco mais de paz é: aprenda a ouvir mais e falar menos. Isso é crucial. Não fale nada quando você estiver com raiva. Nada. Está com raiva? Você vai falar o que não deve. Você vai acrescentar
histórias, vocabulários que não deveriam. E isso talvez que vai lavar a sua alma. Eu falei tudo que estava entalado aqui na garganta. É o que a maioria das pessoas diz. Falei tudo, mas o problema é que estava entalado na garganta coisas que não deveriam ser ditas. Coisas que abriram feridas, que magoaram. E depois, por mais que você diga que era só uma brincadeira, que não tinha nada demais, já causou um estrago enorme. Já feriu, já machucou e já magoou. Não se perca nisso. Não perca a sua fé nisso. A segunda dica que eu te dou é respeite o sentimento do outro. Não é porque você está indignado que você tem o direito de atropelar o sentimento do outro. Não é porque para você isso é uma bobagem que para o outro isso é uma bobagem também. Cada um tem uma forma de sentir. Nós somos diferentes. E aquilo que talvez afeta você não afeta o seu cônjuge e vice-versa. Então não é só a responsabilidade com o que eu sinto, mas é depois de falar o que eu vou falar, como é que ele vai se sentir? Veja, vocês vão dormir juntos, vocês vão viver juntos. Eu preciso ter filtro. Eu não posso simplesmente falar, eu sou uma pessoa verdadeira, eu sou um livro aberto e eu falo mesmo. Isso é selvageria, isso é brutalidade. Porque a comunicação, ela vai muito além da informação. A comunicação leva em conta o volume da tua voz, a forma como você se expressa, a velocidade da tua fala, e você pode realmente estar falando algo correto, verdadeiro, que tem muito sentido. Mas talvez o jeito que você está expondo, a forma como você está construindo isso, é muito nocivo, é muito leviano, e isso é tão idiota, tão ignorante, que você está fazendo mal para a pessoa que você escolheu para morar ao seu lado. É como se nós construíssemos uma barreira, nos tornando inimigos daqueles que nós escolhemos viver juntos. É uma das maiores ironias da vida, quando um cônjuge maltrata o outro. É realmente, para não chamar de burrice, porque quando você briga com alguém, a tendência qual é? A pessoa não vou ver mais, eu não quero olhar na cara dela. O problema é que você está brigando com alguém, está construindo um abismo com alguém que mora debaixo do mesmo teto que você. No mínimo, isso é irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Acredite que ele está falando a verdade. Esse ponto é muito polêmico. Por quê, pastor? Porque nós sempre partimos do princípio do erro, da falha. Eu tenho certeza que alguma coisa ele está fazendo errado. Eu tenho certeza que está me escondendo alguma coisa. A gente precisa entender que até que se prove o contrário no direito, todos são inocentes. Porque se a gente partir do princípio que todo mundo é culpado, a nossa vida vira um inferno. No direito é assim. A presunção da inocência. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Porque você imagina quantas injustiças nós cometeríamos partindo do princípio que todas as pessoas são culpadas. Ou quantas pessoas poderiam criar factoides para incriminar outros e só o simples factoide diria a pessoa que ela é um criminoso, um culpado? Não. Até que se prove o contrário. Tem a presunção da inocência. E no casamento a mesma coisa. A gente tem a mente que fica confabulando, pensando, será que ele está me traindo? Será que ele está indo realmente para o trabalho? Será que ela realmente me ama? Será que realmente... E algumas vezes não tem fato nenhum, é a nossa cabeça delirante, é a nossa alma impulsiva que fica criando situações e a partir dessa ideia eu já tenho uma afirmação de que tal pessoa é culpada, que o meu marido é culpado, que minha esposa é culpada, porque eu simplesmente tive um pensamento, porque eu simplesmente tive uma sensação. E quantos casamentos acabam exatamente porque as pessoas falam assim, eu estou sentindo que você está frio, eu estou sentindo que você está diferente, eu estou sentindo que você talvez está se enamorando por uma pessoa. Sentindo, qual é o fato concreto? Qual é a situação efetiva? Se você quer construir uma vida sadia, não é ser enganado, não é ser feito de trouxa, não é. Se é um fato, discuta o fato. Se aconteceu alguma coisa concreta, discute. Agora, se é fruto de especulação,
fruto de sentimento, fruto de fofoca, e você vai trazer um factoide e desconfiar da pessoa que você escolheu para estar ao seu lado, por que nós temos que desconfiar daquele que está ao nosso lado e não desconfiamos daqueles que ficam trazendo conversas para a gente? Por que o vilão tem que ser o nosso marido, a nossa esposa, e não esse monte de urubu que fica rodeando a nossa vida, tentando trazer desequilíbrio emocional? Por quê? Que você tenha uma vida pensada nisso, que você possa acreditar que é possível, sim, ter uma vida em harmonia. Como, pastor? Fale menos, ouça mais. Queira reconstruir o seu casamento. Tenha a estrutura de entender que cada um tem um sentimento. Respeite a estrutura da pessoa que você escolheu para viver ao seu lado. E, por fim, isso é tão importante quanto parta do princípio de que aquela pessoa é verdadeira. Se você partir do princípio que ela está mentindo, eu já vi pessoas que encafifam, né, com alguma situação e aí ela fica procurando, não procurando. E sabe o que tem um ditado? Quem procura, acha. A pessoa parece que ela deseja tanto encontrar o erro, a maldade, que em algum momento ela vai criar uma situação e ela encontra. Aí você vai dizer, mas o outro tem culpa? Tem culpa, mas muitas vezes a pressão de encontrar, a pressão de que aquilo aconteça, traz, porque é a famosa fé invertida. Eu quero tanto que aconteça, que acontece. É o que eu falo, o que eu mais temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Pense nisso, acorde para a vida, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Tá bom? Nós nos vemos no próximo Escola da Alma. Se esse encontro fez sentido para você, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, manda para o teu marido, manda para tua esposa, manda para os amigos. Vamos construir uma vida e um legado maravilhoso. Um beijo para você, Deus te abençoe.